Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. O vídeo que você irá assistir agora é um corte de podcast da entrevista do Positivamente com Nicolas Ferreira. Assiste até o final porque tá muito show esse corte. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal e ative as notificações. Mas antes, Nicolas, eu falei um pouco da sua maturidade e realmente ela é inspiradora, o teu posicionamento. Obrigado. Mas eu quero saber do teu início, da tua vida com Cristo. Nós sabemos que hoje você está à frente, né, de uma posição muito importante para a nação e ainda vai realizar muita coisa. Mas o principal é em qual pedra você está alicerçado. Amém. E nós sabemos do teu propósito, nós acompanhamos. Sim. Eu me sinto muito feliz. Eu quero saber como começou a tua história com Cristo. Então, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais são cristãos. O meu avô, ele fundou a Assembleia do bairro onde eu nasci, Cabana do Pai Tomás. E o meu pai, desde criança também, foi líder de criança, líder de jovem, tudo isso, né? E assim, a gente, graças a Deus, conseguiu aos poucos, né? O meu pai me passou isso durante a minha caminhada com Cristo. Sempre fui na escola dominical, sempre gostei de ler ali as histórias da Bíblia. E assim, o encontro, digamos assim, que eu tive pessoal, com Cristo né? é pessoal, que eu falei, poxa, realmente Deus é meu amigo. Eu estava na igreja, acredito, com 13 anos de idade, e aí tinha um tio meu que era meio rebelde, se envolveu com algumas coisas, e a família sempre orava muito por ele. Falava, poxa, vai na igreja, sabe, aceita Jesus. E nisso, eu sempre orava quando ele ia na igreja. Eu falava assim, poxa Deus, salva meu tio e tal. Ficava naquela vontade. E nisso, certo dia ele entrou na igreja, eu falei, opa, minha oportunidade. Aí eu tô lá orando. Aí eu falei, eu vou lá nele. Vou pedir pra ele aceitar Jesus. Aí Sim. Quando eu abri o meu olho, ele já tava lá na frente. E eu lembro que eu chorei assim, falei, Senhor, acho que foi a primeira vez que eu parei e falei assim, pô, realmente Deus está me ouvindo, sabe? Falei assim, realmente Jesus é meu amigo, eu posso pedir algo para ele que ele vai me atender. Então acho que foi o primeiro momento assim que eu falei, olha, Senhor, realmente obrigado, porque depois daquilo dali ele veio a falecer, não de forma trágica, mas Deus realmente levou ele, foi um alívio assim para a família toda. Então, Você já buscava, você já orava diariamente, você já tinha uma comunhão diária ou nessa fase ainda você era de família cristã, mas não tinha esse comprometimento, esse compromisso com Deus? Não, assim, acaba que com 12 anos a gente ainda é muito imaturo para muita coisa, Sim, né? Por sim, mais sim. que quando você compara com os meninos de Israel, né, que eles já tem que saber o Pentateuco inteiro de cor, a gente vira muito imaturo. Mas eu acredito que naquela época eu tinha assim uma oração, uma questão de ir na igreja, mas eu acho que aquele encontro, sabe, que te marca assim, realmente foi a partir dessa idade. Aquela resposta, né? E você já era um bom comunicador, Nicolas, nessa época? Eu acredito que sim. Você nunca pensou em ser pastor, não? Nunca pensei. Eu via meu pai, assim, eu acho incrível, porque, olha, a gente tem hora que dá uma deslizada na nossa vida espiritual, só que o pastor toda semana ele tem que estar bem, porque ele não pode ser um canal sujo, né? Sim. Ele tem que estar bem para poder levar a palavra. Sim. Então a pressão ali é muito grande, né? E eu vi isso do meu pai, eu vi isso no meu avô, e assim, não que eu não queira ser por conta dessa pressão, porque eu também enfrento essa pressão. Só que eu acho que por conta da política, se eu fosse ser algum dia, eu não seria as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu cuidaria das minhas ovelhas, ou eu firmaria ali como político. Então, assim, no meu coração não tem nada ainda, não. Não, eu digo lá atrás ainda, antes de pensar em ser político. Eu posso te falar, com 6 anos de idade, minha mãe tem escrito num bilhetinho. Você já ia ser político? Que ela falou, minha mãe escreve, porque minha mãe é o seguinte, tudo da minha mãe é meio... Ela escreve e acontece? Mãe, você tá vendo isso, mas a eu vou senhora te é meio mandar maluca. uma lista pra ela escrever pra mim, hein? Eu tô te falando, a senhora é meio maluca, mas eu te amo. Ela escreveu o que eu falei, ela falou que eu tava vendo um debate, acho de presidente e tal, e eu falei, poxa, não tô aguentando mais esses corruptos e tal, e aí minha mãe foi e anotou, e assim, o papel tá bem surrado mesmo com a data. Então isso foi, eu acho que em 2002 ou 2003. Nossa, então, você já postou isso? Eu já falei, mas eu nunca peguei o papelzinho pra postar. Que eu vou coisa pegar, linda. eu vou pegar. Que legal. E minha mãe achou. Minha mãe fez a proeza de achar porque minha mãe... Eu tô te falando, minha mãe é meio... minha mãe guarda tudo. Então, desde criança, assim, eu sempre tive um senso de justiça. Eu acredito que seja, sabe?
de tomar à frente as coisas, de não ter medo de chegar e falar com alguém. Então eu sempre tive isso. Aí a vida vai te encaminhando, né? Sim, sim. Você falou que essa foi uma época, né? 12, 13 anos. Período de pré-adolescência, início da adolescência. Você teve um período seu de rebeldia? Ou você sempre foi, assim, correto? Eu acho não de rebeldia, mas acredito de afastamento da casa do pai eu tive. Assim, mas mesmo estando dentro, como sabe? É que foi? Acaba que a nossa vida espiritual, você nunca vai se afastar e esfriar de um dia por outro, né? É sempre aos poucos passos. Então você deixa de orar, você está cansado, tem muita coisa. Aí você deixa de ouvir uma música, aí você para de comunicar com Cristo, e depois você fala, meu Deus, como eu vim parar aqui? E eu me senti nesse estado, sabe? Sim. Então na faculdade eu enfrentei alguns períodos difíceis da minha vida, de relacionamento, e aí eu me vi numa situação assim, eu não quero mais estar longe da casa do Pai, sabe? Eu quero chegar na igreja, eu quero, sabe, cumprimentar as pessoas com graça e paz, eu quero cantar uma música e, sabe, me emocionar, me prostrar diante de Cristo. E eu não estava conseguindo fazer isso, sabe? Então chegou num momento, eu lembro que eu peguei o carro, fui para uma determinada praça lá de BH, e aí eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor comunique no meu coração, sabe? Eu realmente não aguento mais chorar. E a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, ela opera o arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, ela opera a morte. Então eu estava sentindo essa segunda tristeza. Por conta de quê, assim? O que te entristecia? Então, eu já falei em alguns outros podcasts, mas assim, acaba que não envolve só eu, entendeu? Então por isso que eu quero deixar mais isso privado. Era um relacionamento. Era um relacionamento. Sim. E não foi, poxa, culpa da pessoa ou culpa minha. É realmente assim, aquele tipo de coisa que você percebe que talvez uma imaturidade espiritual, uma imaturidade de tudo na vida. E eu falei, eu não posso mais estar tão longe de Cristo. Depois eu vi que estar com Cristo é bem melhor, sabe? Aí eu voltei, e assim, óbvio, a gente tem os nossos erros, tem as nossas falhas, mas o meu coração realmente depois disso mudou, sabe? Bastante, de falar assim, por mais que eu erre, eu tenho que voltar. A mesma força que eu tenho pra errar, eu tenho que ter pra voltar. Eu sempre tenho isso dentro de mim. Você se sentiu sozinho nesse período, onde você teve que realmente voltar para Cristo, fazer novas escolhas, talvez mudar um pouco aquela vida que você estava levando, ou não? Você se sentiu tão fortalecido que não sentiu falta de nada? Não, eu sou meio teimoso, sabe? Assim, eu quero resolver as coisas por mim só, é rápido. Eu fico assim, não, eu dou conta, eu consigo, porque eu fico com medo assim de querer envolver outras pessoas, sei lá, minha mãe, meu pai, meus tios, e aquilo dali virar uma coisa muito grande. Sim. E depois, às vezes, você já até passou, já ultrapassou e a pessoa tá lá. Exatamente. Ainda, né? Eu falei, não quero trazer problema. Na minha cabeça eu ficava assim. Mas graças a Deus eu tenho um tio que assim, eu sempre converso com ele nos momentos de dificuldade. Se eu ligo pra ele, ele sabe que pegou alguma coisa. Sim. E aí eu lembro que nesse dia eu liguei pra ele, falei, tio, preciso te ver. Aí eu encontrei com ele num carro, a gente chorou muito, eu confessei o pecado, porque ficava na minha cabeça um versículo que fala, olha, aquele que não confessa o pecado não alcança a misericórdia. E ou eu acredito na Bíblia, ou eu acredito em coisas seletivas da Bíblia. Sim. Então eu acredito que se você honrar pai e mãe, você vai ter seus dias acrescentados. A gente acredita. A gente acredita que a misericórdia de Deus se renova todos os dias. E porque a gente não acredita naquilo que, digamos assim, nos pune, né? Então eu falei, não, eu preciso confessar meu pecado, caso contrário eu não vou ter misericórdia. E aquilo ali ficou na minha mente. Então eu confessei, e é incrível como o poder de uma oração, de uma confissão te limpa, te deixa, sabe, sem peso. E muita gente acaba não fazendo isso, fica carregando esse peso eternamente. Sim, a gente já falou sobre isso aqui, da importância, né, do arrependimento. Porque isso mostra que você entendeu onde você errou, onde você, né, pecou, para que você não cometa isso novamente. E quando a gente faz isso perante Deus e a pessoa que talvez esteja envolvida naquele pecado, o Senhor, Ele nos restaura, Ele nos dá nova oportunidade e a gente não se culpa mais por aquilo. Sim. E muitas das vezes uma estratégia do diabo é a seguinte, ele coloca como você não fosse merecedor do amor de Deus, e nós não somos. Sim. De fato nós não somos, só que o arrependimento e o que Jesus Cristo fez foi exatamente para poder trazer isso para nós. A gente não conseguia pagar esse preço.
Sim. Então, quando o diabo vier falar isso com você, você não merece e fala, não mereço mesmo. Mesmo assim o Senhor está aí. Mas mesmo assim o Senhor está aí, é por isso que Ele é meu Deus. Compreende? Porque se nós fôssemos merecedores, a gente não precisava de Deus. A gente não precisava de Jesus Cristo. Por que o sacrifício dele afinal? Já que eu mesmo consigo me salvar. Sim. Então, eu lembro que eu ficava isso na minha mente, só que graças a Deus eu sou muito corajoso. Eu era muito inconsequente para fazer o mal e o bem, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo que eu tinha coragem de ir lá e fazer algo errado, eu tinha coragem de voltar. Uhum. Eu acho que esse é a maior dificuldade talvez das pessoas. Fala, nossa, mas se eu voltar, eu vou ter que deixar isso. Uhum. Eu vou ter que deixar aquilo. Eu vou ter que falar para aquela pessoa, eu vou ter que pedir perdão. Sim. E você pensa tanto nas coisas que você tem que fazer que você esquece da consequência de você não fazer. Sim, sim. Que é o salário do pecado é a morte. Sim, assumir as consequências dos nossos atos é muito Sim. importante e nos encoraja a seguir em frente. Eu aprendi muito com os meus erros, eu aprendi muito o quanto é melhor a gente recomeçar e começar de novo do que a gente ficar estagnado. Sim. Eu também falo que eu também fui muito corajosa na minha vida quando eu era ignorante. Eu era corajosa para pecar, para o lado errado, pela minha ignorância, fazendo coisas achando que eu era certa. Sim. E eu vejo o povo assim, padecendo realmente por falta de conhecimento. O vídeo que você acabou de assistir é um corte da entrevista do canal Positivamente. O link do vídeo completo está na descrição.